Meus irmãos, estava ali sentado e assistindo a primeira parte do culto, e o irmão Jair chegou perguntando: é o senhor que vai trazer a palavra? Eu disse: é, logo no dia desse, numa situação difícil, mas para a honra e glória do nosso Deus, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Em nome da Igreja Batista de Limoeiro, eu só posso agradecer a vida do nosso pastor Salatiel, agradecer ao nosso pastor por ser o nosso pastor. Como o pastor Isaac ainda há pouco colocaram, não é fácil a gente ter saído daqui como ele colocou, mas eu gostaria de dizer à igreja que foi exatamente há 3 anos, faz 3 anos hoje, que nós estávamos aqui também reunidos, pastor Isaac, eu e toda a igreja, pastor Salatiel, quando naquela ocasião nós estávamos sendo consagrados ao ministério, dia 9/7/2011. Então, há 3 anos atrás, nós estávamos aqui sendo consagrados ao ministério da palavra, como fruto dessa casa, a quem nós só podemos agradecer. Agradecer primeiramente ao pastor Salatiel por tudo que ele representa em nossa vida. E a partir de tudo que o pastor Salatiel já colocara nessa noite, quando ele ali trazia um pouco da sua autobiografia, do seu nascimento, ali em Fernando de Noronha, e esse texto, ou melhor, a fala do pastor Salatiel vem concordar perfeitamente com o texto que nós vamos meditar nesta noite, que fala sobre exatamente como Deus age ao longo da história. Muitas vezes nós não sabemos os porquês, né? Como as coisas estão acontecendo, por que há de acontecer. Mas Deus é o Senhor da história. Deus é aquele que está no comando de tudo. Por isso eu peço à igreja que se coloque de pé, e nós vamos abrir num dos livros que mais eu ouvi pastor Salatiel falar aqui na igreja, no livro de Josué. Eu vou pedir à igreja que se coloque de pé, e lendo o primeiro capítulo de Josué, nós vamos ver nos seus primeiros versículos o seguinte: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais um dia, e nesse momento nós te pedimos, ó Deus, que abençoe a todos que amam ouvir a tua palavra. Eu te peço, Pai amado, que nos oriente, que fale por nós, ó Deus, que nos use, e planta a tua palavra em nossos corações, ó Deus, para que nós possamos viver prudentemente, fazendo a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Podem sentar. Irmão, esse texto aqui mostra como Deus tem conduzido o seu povo ao longo da história. A gente está falando aqui de um momento que houve de transformação dentro de um povo. Primeiro nós temos o líder Moisés, agora Deus estava anunciando àquele povo que aquele povo não ficaria só, estaria recebendo o líder Josué. Só que há um ponto muito peculiar nesse texto, muito próximo desse texto, que tem a ver com a história do pastor Salatiel. Os irmãos observam esse texto aí e vejam que havia uma orientação para que o Josué pudesse ir adiante do Jordão. O pastor Salatiel, muito antes de saber o porquê ele vinha, ele estava vindo para cá, passando não somente o rio, mas ele estava atravessando o oceano. Atravessou o oceano para poder chegar a Limoeiro, onde o rio Caparibe passa no seu centro. E veio para dividir águas, dividir a história, veio para cumprir a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, não é à toa
que hoje nós estamos aqui celebrando ao Senhor 77 anos da vida do pastor Salatiel, em quem nós nos espelhamos, a quem nós temos que agradecer. Mas é importante a gente olhar num momento como esse, que Deus age na história do seu povo. E a partir do texto a gente começa a observar que Deus não desampara o seu povo. Primeiro ponto muito importante que a gente não pode esquecer aqui é que Deus não abandonou o seu povo. Assim que Moisés havia falecido, um outro líder foi levantado para que aquele povo pudesse ser conduzido. E mais uma vez vem outro ponto que tem a ver com a história da Igreja Batista do bairro João Ernesto. O pastor Benobi, que veio para cá, que inicia essa história, não iria abandonar esse povo, e a gente lembra muito bem de pastor Salatiel como missionário aqui, vindo para cá, começando um trabalho, levantando congregação de uma localidade para outra, até chegar aqui no bairro. Então Deus não iria abandonar esse povo. Deus não iria abandonar o Limoeiro. Deus não iria abandonar o bairro João Ernesto. Deus não iria nos abandonar. Da mesma forma que Deus levantou Josué para que a sua palavra pudesse ser levada adiante, ele também está e estará na vida do pastor Salatiel, conduzindo muitas vidas. Mas é importante a gente começar a observar que essa proteção de Deus, que esse agir de Deus, é para que esse Deus que conduz a nossa vida possa ser glorificado constantemente. Por isso, meus irmãos, possamos glorificar o Deus que tem agido na nossa história, que não tem nos desamparado. É o Deus que tem cuidado do seu povo. É o Deus que tem cuidado da sua igreja. O texto se aplica ao povo de Israel, aos antigos judeus, e hoje nós podemos fazer uma comparação à igreja como Israel de Deus, na fala de Paulo. O povo que Deus escolheu. Você foi escolhido por Deus. Se você foi escolhido por Deus, Deus vai estar lhe acompanhando. Deus vai estar lhe orientando. Deus vai estar sempre na condução da sua vida. Mesmo que os problemas venham, as dificuldades surjam, Deus está na condução da nossa vida. É importante nós lembrarmos também que um outro ponto que o texto nos apresenta é um momento de dificuldade para aquele povo. Aquele povo estava passando agora por um processo de mudança. Aquele povo tinha que deixar de ouvir a Moisés para ouvir a Josué. Aquele povo tinha que começar a acreditar que Josué era o enviado de Deus, sim, e o povo lhe deveria obediência. E nós começamos a acreditar em Deus, nós começamos a colocar a nossa fé em ação, e a gente começou verdadeiramente ao longo da história desta igreja, ouvir o que o pastor Salatiel sempre tem nos ensinado. E a gente sabe o quanto é difícil. É importante a gente começar a observar na atitude também dos israelitas nessa época. O povo de Deus tinha que agora se inclinar a ouvir o que Josué iria lhe dizer. Porque Josué era canal de bênção para aquele povo. Josué era através dele que Deus iria falar com aquele povo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ouvir o que o pastor tem a nos dizer. Porque é ele que foi levantado para ser um canal de bênção para o seu povo. Amém. E hoje vocês podem confiar, podem descansar o coração, podem repousar a sua esperança em Deus e descansar o seu coração nas palavras que Deus tem entregue ao seu servo para conduzir o seu rebanho. Por isso, meus irmãos, nós precisamos verdadeiramente sermos sábios, sermos obedientes para ouvir o que Deus tem a nos dizer quando Ele levanta o seu povo, quando Ele levanta o seu ungido, quando Ele levanta aquele que Ele escolhe. Meus irmãos, mais do que nunca, esse texto também nos chama a atenção de que era necessário aquele povo estar com os ouvidos inclinados para Deus, porque nesse mesmo texto nós vamos ouvir uma orientação perfeita, aquela que Josué vai dizer ao povo que não deve ser apartado da sua boca o livro desta lei. Antes devemos meditar nele, porque se nós meditarmos nele constantemente, prudentemente nós vamos nos conduzir. Era isso que Deus queria.
É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós devemos dar ouvidos. Ouvidos à orientação do servo. Devemos ouvir o que Deus quer falar a nós quando Ele levanta um povo, quando Ele levanta um homem para poder conduzir o seu povo. Povo de Deus, nunca esqueça que Deus fala conosco ainda hoje. O nosso Deus não se calou. O nosso Deus não deixou de ter cuidado por nós. O nosso Deus não nos desampara. Para isso, Ele tem ao longo da história levantado homens para poder conduzir o seu rebanho. Ao longo da história, Ele tem se feito presente, nos orientado, nos acolhido, enxugado nossas lágrimas, nos fortalecido diante das lutas. Mas é preciso Ele falar conosco. É necessário Ele conduzir o seu povo, porque o nosso Deus não se calou. Por isso, meus irmãos, é ainda necessário olharmos o versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha a promessa que Deus faz àquele a quem Deus chama. A promessa era para um povo. Onde aquele povo plantasse o seu pé, colocasse o seu pé, seria dele aquela terra. Eu não vou destacar aqui uma questão de prosperidade material, financeira, mas mostrar como Deus cumpre a sua palavra para o povo que nele crê, para o povo que nele espera. Mas de outra forma, Deus estava dando ânimo também, te anima, tenha fé, fortaleça-se. E aquilo que Deus nos promete, Ele cumpre, porque a promessa do nosso Deus vai acontecer, embora alguns já tenham botado medo. Imagine vocês, imagine mesmo, uma pessoa sair da sua parentela, utilizando bem a palavra da Bíblia, sair do local onde ele estava acostumado a conviver, logo em Paraíso, né? Como era Fernando de Noronha, que é Fernando de Noronha, ir para uma cidade grande, Recife, aí vem para o interior, Timbaúba, volta para Recife, e depois cai numa terra árida, seca como a nossa, de um povo que a gente conhece bem, que eu sou limoeirense, aqui mesmo, sangue limoeirense, sei que a gente muitas vezes bate de frente. Aí Deus vai, trabalha, sustenta. Nós sabemos bem a história do pastor Salatiel, o quanto passou. Mais uma vez, Deus tem provado a sua fidelidade para com aquele que nele espera. Deus tem provado a sua fidelidade com cada um de nós que se coloca diante dele para podermos fazer a sua obra. Por isso, meus irmãos, possamos aprender a partir desse texto que esse Deus fiel é um Deus que ama, é um Deus que cumpre a sua palavra, é um Deus que não abandona o seu povo e é um Deus que levanta líderes para orientar o seu povo. E hoje o líder da igreja é o pastor da igreja. É a ele que nós devemos ouvir. É a ele que os nossos ouvidos se inclinam para poder ouvir os conselhos. É importante, meus irmãos, termos sabedoria, termos humildade, termos um coração que se reclina, um coração que se dobra, um coração obediente, um coração amoroso. Porque, meu irmão, se a gente verdadeiramente ouvir o que os líderes da igreja, o que o povo de Deus tinha a dizer, nós vamos viver muito melhor. Era isso que Josué queria dizer àquele povo. Guarda as palavras do livro da lei, medita nela, coloca lá no teu coração, pratica, exercita o que tu tens aprendido. Não é preciso somente a gente ouvir, é preciso a gente praticar. Porque assim você vai poder ser prudente, você vai ter uma vida melhor. Isso era falando para o Israel antigo, é importante nós vermos isso ainda hoje. Por isso, meus irmãos, vamos ouvir. Vamos estar com os ouvidos prontos para poder acolher em nossos corações a palavra
do nosso Deus. Porque se ao pastor Salatiel foi dada a missão de levar essa palavra ao longe, de levar essa palavra passando as dificuldades pela qual passou e passa, imagine a alegria que ele não tem em ver essa palavra frutificando, ver essa palavra crescendo. Por isso, vamos fazer a vontade do nosso Deus. Vamos fazer com que essa palavra, a palavra que nós meditamos nela, a palavra que nós aprendemos com o nosso Senhor e Salvador Jesus, vamos fazer com que essa palavra cresça, vamos fazer com que essa palavra multiplique, vamos levar adiante, vamos aprender o bom exemplo de sermos servos do Senhor, de sermos filhos de Deus, de sermos verdadeiramente aquele que espera no Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, a gente vê, olhando para o exemplo de Israel, que Israel tropeçou na vida porque deixou de ouvir essa palavra, deixou de acreditar no que os líderes de Deus tinham orientado. Não façamos isso. Não vamos nos desviar dos ensinamentos santos. Não vamos por caminhos longe da santidade. Vamos perseverar. Vamos firmes. Vamos juntos. Vamos verdadeiramente, como povo de Deus, ouvir o que o pastor da igreja diz à igreja. Vamos ouvir o que o Espírito de Deus comunica ao seu povo, para que nós possamos crescer espiritualmente. Vamos verdadeiramente, meus irmãos, viver a palavra do nosso Deus, para que onde nós pudermos chegar, nós possamos conquistar a terra para o nosso Deus. E não queira conquistar a terra para Deus achando que só em falar em Jesus é suficiente. É preciso vivermos este Jesus. E viver Jesus é negar-se a si mesmo, é negar as paixões deste mundo, é suportar as dificuldades, superar os problemas pela fé em Jesus, porque Ele sim é o nosso Deus, a Ele sim toda honra, todo louvor, toda glória. Como a irmã Lígia sempre repetia, né? Isso ficou muito firme na minha mente, porque para Ele, por Ele, todas as coisas, não é? Então, levei mais essa lição daqui, que nós possamos verdadeiramente, meus irmãos, estarmos firmes no propósito de servir ao nosso Deus, praticando, meditando a sua palavra, porque esta palavra deverá proliferar, deverá encher de moer, deverá ganhar o nosso povo para Deus, porque a esse Deus sim, a honra, o louvor e a glória, por ter levantado homens para cuidar do seu povo. E minha gratidão a esse Deus por ter me permitido chegar a esta igreja. Chegava agora à noite, dizia a irmã Severina Braz, que saudade, né? Quando eu me lembro que sentava ali no terceiro banco, de trás para frente, e ficava somente ouvindo a palavra, somente alentador, ouvindo a palavra, ouvindo louvor, né? Isso vai para mais de 10 anos, ela perdia as contas. E na verdade, hoje Deus me alegra por poder levar a palavra, por poder ir adiante, por poder comprar briga em nome de Jesus. Mas verdadeiramente, meus irmãos, mais feliz Deus nos faz quando a gente vê a palavra sendo proliferada. E essa alegria, com certeza, toma o coração do pastor Salatiel. Por isso, igreja, eu digo a vocês, com toda tranquilidade, prolifere essa palavra,
levem adiante essa palavra. Se vocês querem ver o seu pastor feliz, se vocês querem fazer o seu pastor sorrir, levem essa palavra adiante. Estejam dispostos a dizer sim, como Isaías disse: envia-me a mim. Estejam dispostos, prontos para servir. Que o nosso Deus nos abençoe. Amém. Pastor Salateiro. Eu quero avisar a igreja que o presente que estava a caminho chegou. A irmã Mirlene chegou agora há pouco para entregar o presente. Para encerrarmos, vamos cantar o hino 254.